Boa noite, boa noite. Você que vai chegar, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje é dia de modeladas, hoje é dia de beber da fonte, hoje é dia de crescer, hoje é dia de prosperar. Amém? Então vamos nos conectar à fonte para que nós possamos ter energia suficiente para avançarmos cada vez mais. Vamos ser modeladas hoje pela mulher samaritana. Eu achei interessante eu colocar as opções para você me ajudar a decidir, né? Porque tudo que eu faço é inspirado em vocês. É para vocês crescerem. É para nós sermos modeladas. E todas as vezes que eu vou estudar a vida de um personagem bíblico, eu sou tão trabalhada, eu sou tão edificada, eu sou tão ministrada, que para mim é uma honra, é uma alegria. Amém? Então vamos lá. A mulher samaritana. A história dessa mulher está no Evangelho de João. Alguém coloca aí para mim que eu vou fixar. A história dessa mulher está no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos lá? Olha só. Olha o que diz. Eu vou ler o verso 4, 6 e 7, que diz assim. Não, o verso 3, 4, 6 e 7 eu vou ler. Mas depois você pega a sua Bíblia e lê o capítulo 4 todinho, tá bom? Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Verso 6. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço, ou sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dá um pouco de água?" A mulher disse: "O senhor é judeu, eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água?" Até aqui. Depois você vai pegar em casa a sua Bíblia e você vai ler. Depois nós vamos comentar alguns versículos. Se der pra gente terminar hoje, a gente termina. Senão a gente estende pra semana que vem. Ok, meninas? A primeira coisa... Ei, Lu, seja bem-vinda! A primeira coisa que eu quero salientar... Sue! Tava tão linda ontem no culto, tava muito linda! Você e sua mames. A primeira coisa, gente, que eu quero destacar nesse texto sobre a mulher samaritana é: quem era essa mulher? Quem era essa mulher? A primeira coisa que nós vimos, ou que nós vemos na história dessa mulher era o quê? Essa mulher era uma mulher que a Bíblia não revela o nome. Essa mulher, ela não tinha nome. A Bíblia se refere a ela como a mulher samaritana, ou a mulher da cidade de Samaria. E Samaria era uma cidade, né? Os samaritanos eram de uma cidade discriminados pelos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia uma rixa, né? E os judeus discriminavam, tipo assim, é a ralé, entendeu? É a escória, é aqueles que têm que ser deixados de lado, entendeu? Então, essa mulher, ela era uma mulher tão insignificante, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, que nem nome ela tinha. Ela era conhecida como a mulher samaritana. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é que essa mulher, ela tinha um problema de identidade. Será que alguém de vocês que está me ouvindo nessa noite, assim como essa mulher, você também tem problema de identidade? Quem é você? Qual é o seu propósito? O que Deus quer de você? Qual é o conceito que você tem sobre você? Qual é a imagem que você tem sobre você? Essa mulher, ela tinha um problema de identidade. Queridos, eu quero dizer para você algo. Quando nós
não sabemos quem nós somos, ou quando nós temos problema de identidade, muitas perguntas e muitos questionamentos das nossas almas ficam sem resposta. Quando nós não temos identidade, parece que nós ficamos assim, ó, rodando em círculo. A gente tenta um pouquinho aqui, não dá, a gente tenta um pouquinho ali, não dá, a gente vai um pouquinho para lá, não dá. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos. Não sabemos qual é o nosso propósito, não temos isso definido dentro de nós. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós corremos um sério risco. Do que, Dani? Corremos um sério risco de nos tornarmos reféns do nosso passado, das nossas lembranças, daquilo que as pessoas falam sobre nós. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós podemos ser qualquer coisa. Por isso que o inimigo, ele quer roubar de você a tua identidade. Porque quando você não sabe quem você é, você fica tentando buscar identidade em tudo e em todos à sua volta. Quando você não conhece o seu potencial, quando você não sabe aquilo que Deus já colocou dentro de você, sabe? Você fica tentando viver a vida do outro, sabe? Às vezes é pior ainda. Você não quer viver, não quer ser como o outro, você quer ser o outro. Isso é pior ainda. Mas sabe, a sua vida, ela não se encaixa na vida de ninguém. Você pode sim se inspirar em alguém, mas ser como alguém você não pode, porque você nasceu para ser único. Sabe? Então, aquela mulher, ela não tinha identidade. Ela não sabia quem ela era. E ela tinha um problema social muito grande. E por causa desse problema social que ela tinha, ela vivia à margem da sociedade. Sabe? Ela era uma pessoa apontada. Uma pessoa que as pessoas falavam dela. Sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não tá nem aí. Sabe? Jesus não tá nem aí pros seus babados. Jesus não tá nem aí para suas tretas. Jesus não tá nem aí para aquilo que você fez. Sabe? O que Jesus tá olhando é pro seu coração. E ele entende que você pode até ter errado no passado. Você pode até estar errando hoje. Mas o seu futuro está intacto. E quando você entende, e quando você decide viver algo novo, o Senhor é aquele que pode transformar todas as coisas na sua vida. E outra coisa que a gente identifica aqui, essa mulher também, como eu disse, ela tinha um problema social, né? Ela era definida, sabe? Por aquilo que as pessoas pensavam dela, por aquilo que as pessoas falavam dela. E isso fez dela uma cativa, uma refém, sabe? Mas Deus não quer que você seja refém de nada e nem de ninguém. Olha, Deus não quer que você seja refém de nada e nem de ninguém. Deus não quer que você seja refém do seu passado. Deus não quer que você seja refém dos seus pecados. Deus não quer que você seja refém dos teus erros. Porque Ele veio para te libertar. Ele veio para estender as mãos e te levantar. Porque Ele sabe que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A questão é: será que você deseja isso? Às vezes você está tão conformado com a vida que você está tendo, que você não tem nem forças, sabe? Para viver a nova história que Deus tem para você. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um problema social. E qual era esse problema? Essa mulher, o próprio Jesus fala isso para ela. Olha, vai lá chamar seu marido. Ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz para ela assim: dissestes bem, porque você já teve 5 e o que você está agora não é de fato o seu marido. Então essa mulher, ela deve ter sofrido muito na área familiar. Sabe, a Bíblia não fala o porquê que os casamentos dessa mulher não deram certo. O fato é que ela teve 5 maridos, ela não conseguiu permanecer casada com nenhum deles. E depois desses 5 relacionamentos, que foram relacionamentos frustrados ou frustrantes para a vida dela, ela estava num relacionamento fora da aliança. Porque Jesus fala: de fato, tiveste 5 e o que você está agora não é de fato o seu marido. Então, as pessoas falavam dela,
sabe? E ela se deixou afetar. Ela se deixou, sabe, se aprisionar por essa situação, pela condição que as pessoas falavam dela. Sabe, eu não sei qual que é a tua história. Eu não sei o problema que você já viveu. Eu não sei o problema que você já passou. Sabe, eu passei por uma situação difícil na minha vida, no meu casamento. E quem me conhece mais de perto conhece a minha história, né? Meu marido me traiu e nós pastoreávamos uma igreja na cidade de Ourinhos. E a cidade não é tão grande assim. E quando tudo veio à tona, né? E o meu marido veio para Juiz de Fora, ainda fiquei lá por 4 meses. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu saía na rua, as pessoas me apontavam, as pessoas cochichavam, as pessoas falavam. Só que eu não me deixei ser aprisionado por aquilo que as pessoas falaram, por aquilo que as pessoas diziam e por aquilo que as pessoas pensavam. Mas essa mulher, ela era prisioneira, ela se tornou prisioneira, sabe? Essa mulher, ela tinha uma carência muito grande e uma necessidade muito grande na alma. Nós mulheres, nós somos muito suscetíveis a isso, né? A carências, a vazios, sabe? E essa mulher, então, ela tinha, sabe, essa necessidade. A maior prova disso é que ela teve 5 relacionamentos, né? Então aí mostra o tamanho da carência que essa mulher tinha na alma. E então ela tinha uma história totalmente de destruição, sabe? Ela tinha um vazio muito grande, ela tinha uma necessidade muito grande, né? E sabe o que eu acho lindo, gente? É que no início desse texto que nós lemos, sabe? No verso 3, a Bíblia diz que Jesus, ele estava indo da Judeia para Galileia, mas a Bíblia diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus sabia que em Samaria tinha alguém com uma necessidade tão grande que ele precisava passar pela vida daquela pessoa. Ei, Jesus, ele conhece a sua necessidade. Jesus, ele conhece a sua dor. Jesus, ele conhece a sua história. Jesus, ele conhece o seu histórico. Jesus sabe aonde você caiu. Jesus sabe como está a sua alma. Jesus sabe o tamanho do vazio do teu coração. E ele, nessa noite, ele muda a rota para passar aí, na sua casa, na sua vida, porque ele quer mudar a sua história. Sabe, Jesus disse, é necessário que eu vá para Samaria. Por quê? Porque lá tem alguém que precisa de mim. Alguém que precisa me conhecer. Alguém que não tem identidade. Alguém que não sabe o potencial que está dentro dela. Alguém que não sabe que por mais que tenha errado, há esperança. Sabe? O costume, né, do judeu, sabe? Quando ele senta na beira do poço, sabe, começa a conversar com aquela mulher. Jesus ali, ele quebra duas regras. Jesus, ele veio para quebrar regras, mas ele nunca quebrou princípios. Sabe, o problema é que as pessoas querem colocar regras pra gente e nos aprisionar. Jesus, naquele dia, ele quebrou 2 regras. Primeiro, ele era homem solteiro e ele não podia conversar com uma mulher. E ele era judeu e não podia conversar com uma samaritana. Mas sabe, Jesus não está nem aí para as regras. Jesus sabia quem ele era e ele sabia para que ele veio. E Jesus veio para fazer e cumprir o propósito. Sabe, Jesus não quer nem saber, sabe, até onde você foi. Jesus não quer nem saber, sabe, o quanto você caiu, o quanto você errou, o quanto você afundou. Ele quer saber. Ele quer que você saiba que se você deixar ele ter um encontro poderoso com você, ele pode e quer mudar a sua história. Amém? Amém, meninas? Vocês estão aí? Vocês estão tão quietinhas? Faz um movimento para eu saber que vocês estão aí. Amém? Então, olha só. Essa mulher tão destruída, tão frustrada, tão carente, tão vazia, ela naquele dia... Sabe? Porque a Bíblia diz que ela ia todos os dias ao meio-dia para pegar água naquele poço. A água era uma necessidade física que ela tinha.
Mas ela ia ao meio-dia, porque ela não queria ser vista, porque ela não queria ser apontada. Ela estava tão ferida, que ela começou a se isolar. Sabe, talvez isso pode ter acontecido com você, ou estar acontecendo com você. Quando a gente está ferido demais, a gente quer isolar. A gente não quer ficar perto das pessoas. A gente não quer sorrir. A gente não tem prazer de viver mais. Sabe? E aquela mulher, então, ela ia ao meio-dia, por quê? Porque ela não queria ver ninguém. Mas naquele dia, Deus marcou um encontro com aquela mulher, porque Ele sabia a necessidade que ela tinha. E Jesus queria se apresentar. Jesus queria que aquela mulher soubesse que tinha solução para o problema dela, que havia esperança para o problema dela, que havia resposta para os questionamentos da alma dela. Querida, nessa noite eu quero dizer para você, Jesus tem a resposta que você tanto busca. Jesus tem o novo para você. Saia desse lugar que limita a sua visão. Saia desse cativeiro. Não fique mais como refém do teu passado, da tua história. Ai, Dani, mas eu acho que para mim não tem jeito. Só se você não quiser. Só não tem jeito se você não quiser. Aquele dia, então, Jesus marcou um encontro com aquela mulher à beira do poço. Sabe, queridos? A gente precisa tomar muito cuidado com o poço. Todos os dias, aquela mulher ia beber daquela água do poço. Por quê? Porque ela tinha sede. Ela tinha sede de alma. Ela tinha vazio de alma. Ela tinha carência de alma. Ela tinha carência de amor. Ela se sentia carente. Ela não sabia quem ela era, mas ela estava buscando no poço. Sabe? Então, por que muitas vezes, gente, a gente fala assim, gente, parece que eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu faço tantas coisas e a minha vida não rompe. Aquela mulher, ela ia todos os dias beber água, mas o vazio continuava, a sede permanecia, sabe? E a vida dela não era transformada. Sua vida, ela precisa ser transformada todos os dias. Você precisa falar, Senhor, eu quero entrar num processo de transformação. E essa transformação tem que ser todos os dias um pouquinho. Um pouquinho. Sabe, Jesus, Ele quer suprir a sua necessidade. Mas de uma vez por todas, aquela mulher, ela ia no poço. Eu quero dizer para você, cuidado com os poços da sua vida. Porque poço é tudo aquilo que supre uma necessidade momentânea sua. Passou um momento, você volta a ter sede. Passou um momento, você sente o vazio. Passou um momento, você sente a carência. Passou um momento, você se sente sozinha. Passou um momento, você já não sabe mais quem você é. Cuidado com os poços. Sabe, existe uma carência, existe um vazio dentro de nós que a água do poço nunca vai saciar. Existe um vazio no seu coração, na sua alma, nos teus sentimentos, que a água do poço não vai saciar. Você toma, tem sede de novo. Sabe, quantas vezes a gente não falou assim, não, o dia que eu casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu era uma que falava isso. Eu achava que o casamento ia me trazer um suprimento tão grande e que nunca mais eu ia sentir um vazio, uma carência na minha alma. Aí eu casei, sabe? E eu descobri que o buraco ainda estava ali, que a carência ainda estava ali. A gente fala assim, não, o dia que eu ganhar tanto de salário por mês, minha vida vai, sabe, eu vou ser feliz de verdade. Gente, água de poço não traz felicidade. Água de poço traz euforia momentânea. Porque tudo aquilo que o poço oferece é momentâneo. Passou um tempo, o vazio está lá. Sabe? Então tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que, sabe, que o poço oferece vai te trazer uma euforia naquele momento. Sabe? Durante uma semana, durante um mês. Mas depois você vai sentir aquele vazio de novo. Era assim que aquela mulher se sentia. Olha o que o verso 10 diz. Que poderoso. Então Jesus disse, se você soubesse
o que Deus pode te dar. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Para de nadar e morrer na praia. Para de cavar poço, sabe? Poço que não vai suprir o vazio da tua alma. Sabe, Jesus diz para você hoje, se você, mulher, se você soubesse o que Deus pode te dar. Você sabe qual é o problema? Você tá tão decepcionada, tão frustrada, tão ferida, tão desesperançosa, que você já não espera nada mais, nem mesmo de Deus. Mas eu tô aqui para te dizer nessa noite, sabe? Para de beber a água do poço. Sabe, Jesus quer te mostrar o caminho da fonte. Eita, pega essa chave. Gente, alguém escreve aí embaixo para mim. Para de beber da água do poço. Jesus quer te mostrar o caminho da fonte. Então Jesus disse, se você tão somente soubesse o que Deus pode te dar. E quem é que está lhe pedindo água? Você pediria e ele te daria da água da vida. Que coisa tremenda! Jesus quer te ensinar o caminho da fonte. A fonte é Deus e Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha que tremendo! Aonde estava o poço também estava a fonte, mas aquela mulher não conseguia discernir. Eu quero dizer para você, aonde você está tem poço, tem fonte. Poço também sacia a sede, só que a água do poço, ela é parada. A água do poço, ela é parada. E o que acontece com a água parada? Ela não se renova. Enquanto que a água da fonte, ela se renova todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isso vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória. E é isso que Deus tem para você. E Jesus então estava compartilhando essas coisas, sabe, com aquela mulher. E é de graça, com certeza, porque a graça é o próprio Jesus. Jesus é a graça, né? Porque a minha graça te basta. Jesus é a graça dada por Deus, Deus nos deu Jesus e Ele é a graça para nós. Amém? A graça é o favor imerecido, o amor imerecido. Eu e você não merecemos, mas o Pai nos ama tanto que nos deu de graça. Amém? Então, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei qual é a única fonte que pode supri-la. E essa fonte é Deus. Sabe? Deus não tem nada a ver com religião. Não. Deus não tem nada a ver com religiosidade. Deus não tem nada a ver com estrutura. Deus não tem nada a ver com denominações. Deus, Ele tem a ver com o projeto que Ele fez para você. Você é um projeto dele. Deus quer fazer algo através de você. Só que Deus não está preocupado com o que você faz para Ele. Deus está preocupado em quem você se torna nele. Eita, que pega essa chave. Escreve aí. Deus não está preocupado com aquilo que você faz para Ele. Deus está preocupado quem você se torna nele. Jesus, Ele queria mostrar para aquela mulher que ela poderia ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova, que ela poderia ter esperança de viver algo novo, ter uma vida nova, ter uma família, mas agora suprida em Deus, em Deus. Amém? E só que, queridos, deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não sabe, enquanto você não tem a revelação da fonte, enquanto você não sabe quem Deus é, você nunca vai saber quem você é. E aquela mulher continuou questionando. E ela falou assim para Jesus, mas como é que você vai me dar dessa água da vida? Você não tem balde, você não tem caneca, você não tem nada. Sabe, queridos, para de questionar como é que Deus vai fazer. Senhor, mas eu pequei tanto, eu errei tanto, eu feri tantas pessoas, como é que eu vou viver esse algo novo? Isso não é problema teu. O Senhor só está te perguntando se você quer dessa água. Se você quer viver dessa água. Se você quer beber dessa água. Deixa eu te falar uma chave forte. Escreve aí para mim, gente. Quem bebe água do poço, questiona. Quem bebe da fonte, confia.
Para de questionar. Você é muito questionadora? Isso significa que você nunca bebeu da água da fonte. Você só bebe da água do poço. Então para de questionar. Para de questionar o Senhor. Ele não está te perguntando, sabe, como. Não está querendo que você saiba como vai ser. Ele só está perguntando se você quer dessa água. Amém? Amém? E Jesus, então, ele se revela para aquela mulher, né? No verso 25 e 26, ele diz assim: a mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que falo contigo sou o Messias. Queridos, Deus quer se revelar para você. Ele quer te contar novidades. Ele quer entregar para você, sabe, os tesouros escondidos no coração dele. Só que você tá tão envolvida com o poço que você não tá dando atenção para a fonte. Sabe, tira o teu olhar do poço. Como eu disse, poço tem água? Tem. Mas a água do poço é água parada. É água que não transforma, é água que não renova, é água que não cura, é água que não liberta, é água que você toma e continua igual. Aquela mulher bebia daquela água, daquele poço todos os dias, mas ela continuava igual. Sabe, Jesus quer se revelar a você, não como uma religião, mas como a fonte que supre todas as suas necessidades. Amém? Jesus é a fonte que supre todas as suas necessidades. Então, por que você insiste em beber do poço? Quanto mais você conhece esse Deus, quanto mais você mergulha nessa fonte, mais você quer beber dela. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais eu quero, porque conhecimento não ocupa espaço, porque Deus, ele não quer só te encher, ele quer fazer você transbordar. Sabe, hoje eu falei na devocional assim, a gente estava falando sobre a sabedoria versus tolice. Sabe, aquele texto que diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Sabe qual que é o problema? O problema é que você quer edificar sem ser edificada. Você nunca vai conseguir edificar alguém ou a vida de alguém sem que primeiro você se permita ser edificada. Nós só podemos dar o que nós temos. E às vezes, quando você quer edificar a vida de alguém através da palavra, sem estar vivendo essa edificação ou sem ser reflexo dessa edificação, sabe? Você não vai conseguir, porque não é feito pela força do braço, é feito pela ação do Espírito. Sabe, tudo que eu faço é o reflexo daquilo que Jesus já fez em mim. Sabe, ele quer fazer a obra em você. Porque depois que ele fizer a obra em você, que você estiver bebendo da fonte, que você for plena da fonte, você vai transbordar naturalmente. Amém? Amém? Então Jesus, ele se revelou para aquela mulher. Jesus, ele quer se revelar para você. Outra coisa, Jesus, ele não está preocupado com a sua condição. Eita, que escreve essa chave. Alguém escreve essa chave aí para mim. Jesus não está preocupado com a sua condição. Jesus está preocupado com o seu coração. Eita, pega essa chave poderosa. Jesus não está preocupado com a sua condição, com a condição que você está vivendo hoje. Ele só está preocupado com o seu coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Sabe, se o Senhor vê que no seu coração há um desejo de mais, sabe, que é uma sede por mais, não sede pelas coisas do poço, mas sede pelas coisas da fonte. Deus não está preocupado com a sua condição, queridos. Ele está preocupado com o seu coração. Ficou faltando aqui, ó. Ele está preocupado com o seu coração. Como está o seu coração? Seu coração é um coração puro que agrada ao Senhor? Ou é um coração cheio de lixo, cheio de contaminação, cheio de podridão? Pare de se preocupar com coisas sem importâncias. Olha aqui, e aquela mulher continuou questionando Jesus.
Ela continuou perguntando as coisas para ele. E ela disse assim, a mulher respondeu, agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Gente, para de se preocupar com coisas sem importância. Deus não está preocupado com aquilo que você faz para ele. Deus está preocupado com quem você se torna nele. Ele está preocupado com o seu coração. Jesus não está preocupado com o padrão do homem. Ele não te vê como o mundo vê. O homem vê os teus dons, os teus talentos. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer usar, Deus não quer usar só as suas habilidades. Jesus também quer usar as suas debilidades. Eita, coisa forte! Às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que Jesus vai me usar? Sabe, eu não tenho habilidades, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Jesus não está procurando habilidades. Jesus, ele quer usar as tuas debilidades. Eita, que coisa forte. Você até pode ter pecado, pode ter caído, pode ter feito o que for, mas deixa eu te falar uma coisa para você, Jesus não está preocupado com isso, porque o teu futuro está intacto. Sabe, quando você erra, quando você cai, quando você peca, quando você erra o alvo, sabe, Jesus, ele pode pegar tudo isso e transformar num tremendo testemunho de cura, restauração, alcance. Então para com isso. E aquela mulher falou, então, uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está preocupado com o lugar e nem com a forma da adoração. Jesus, ele está preocupado com o adorador. Eita, coisa forte. Jesus não está preocupado com a forma e nem com o lugar da adoração. Jesus está preocupado com o adorador. Porque o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é a forma que você adora, mas é como você adora. Jesus está olhando para o seu coração. A Bíblia diz, o meu povo com a sua boca diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Quando que o nosso coração está longe dele? Quando a gente não se submete, quando a gente não obedece, quando a gente não, sabe, não quer viver a história que ele escreveu. E a gente vai e escreve a nossa história e anda por esse caminho. Essa mulher, quando ela entendeu todas essas coisas, sabe o que ela fez? A Bíblia diz no verso 28, para nós encerrarmos. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo que tenho feito. A mulher samaritana se posicionou e decidiu deixar de beber do poço. Ela pegou o cântaro, ela pegou o vaso que ela usava para buscar água no poço todos os dias. E a Bíblia diz que ela deixou ali o seu pote. Ela pegou e falou assim, basta, eu não vou mais viver essa vida. Agora eu entendi que existe uma água, que existe uma fonte que limpa, que restaura, que cura, que resgata, que liberta. E eu não vou mais viver essa vida. Eu entendi que existe uma fonte que supre as minhas carências. Eu entendi que existe uma fonte que supre as minhas necessidades. Eu entendi que tem uma fonte que se eu beber dela, ela vai gerar em mim uma fonte a jorrar para a eternidade. E eu não preciso mais beber do poço. Eu não preciso mais desse cântaro. E ela deixou o cântaro ali e decidiu beber da fonte. E essa mulher teve a vida dela totalmente transformada, totalmente mudada, porque ela entendeu que existe um Deus, que existe uma fonte que supre todas as nossas necessidades. E esta fonte é o Senhor. Sabe, Dani, mas eu conheço Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo e a minha vida não muda. Não adianta nada você orar, ir na igreja, ler a Bíblia, ou cantar, adorar,
e etc, etc. Se você não conhecer o caminho da fonte, se você não mergulhar na fonte, a sua vida não vai mudar. O segredo é: mergulha nessa fonte. Mergulha nessa fonte. Ah, se você soubesse, você me pediria e eu te daria. Ah, se você soubesse quem é Deus e quem é que te pede, você me pediria e eu te daria. E para encerrar, ele diz assim: quem beber desta água do poço, eu vou parafrasear aqui, quem beber desta água do poço terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, ou seja, a pessoa que beber da água da fonte, nunca mais terá sede. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Deixa o teu cântaro, quebra esse cântaro e olha para Jesus. Ele é a fonte supridora. Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode fazer uma história nova para você. Amém? Então, sabe, aprenda com essa mulher samaritana. Nós liberamos tantas chaves fortes. Depois, ouça de novo a mensagem. Anota, né? Tudo que é forte, tudo aquilo que é precioso, que foi precioso para você. Sabe? Se permita ser modelada pela história dessa mulher. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada mulher aqui hoje. Senhor, tantas bebendo do poço, bebendo de águas paradas, águas que não transformam, águas que não trazem transformação profunda, Pai. Água, Senhor, que traz só uma euforia momentânea, porque a felicidade e gozo permanente nós só vamos encontrar na fonte. Sabe, o poço ele vai dar uma satisfação momentânea, mas só a fonte vai te preencher por inteiro. Senhor, que nesta noite nós venhamos entender, Pai, essa palavra, e que nós sejamos modeladas por esta verdade, Pai. Eu abençoo a cada uma. Oh, Jesus, em nome de Jesus, olha cada necessidade, Pai, e desvia, Senhor, a rota do Senhor. Encontre com esta mulher e transforma a vida de cada uma, assim como o Senhor transformou a vida dessa mulher samaritana. Eu as abençoo, Pai, com toda sorte de bênção, e profetizo o novo do Senhor. Eu profetizo, Pai, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para cada uma delas, e que elas sejam prósperas, que elas sejam, Pai, totalmente preenchidas, e que dentro do interior delas gere uma fonte a jorrar para a eternidade, que elas possam transbordar, frutificar em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Amém, queridas? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E até segunda-feira, onde nós seremos modeladas por mais uma mulher